O Rujani Martins é um gonçalense do Porto da Pedra, nascido já há 90 anos e criado de uma família pobre, de operários. A minha mãe era dona de casa. Eu fui o primeiro da família a ter curso superior. Mas devo dizer que também foi difícil chegar lá, porque houve um momento na minha vida, adolescente, que eu até abandonei os estudos. Eu estava destinado a ser advogado. As pessoas em volta diziam que esse garoto vai longe, esse garoto vai ser um grande advogado. Por quê? Porque adolescente, na primeira fase da minha adolescência, eu comecei a revelar alguns dotes que conduziam para, naturalmente, uma carreira no direito. Eu comecei a frequentar a Associação Gonçalense de Estudantes, quando eu tinha 12 anos, e ali eu aprendi a me desinibir, a falar em público, a desenvolver facilidade de comunicação. E aí comecei a alimentar a esperança de um dia chegar ao rádio. O rádio passou a ser praticamente a minha fixação. Desde a adolescência? Desde a adolescência, até porque eu devo contar o seguinte, eu tinha vergonha do meu nome. Rujani. 7 anos eu me apresentei no grupo escolar Nilo Peçanha, no Zé Garoto, sozinho, para fazer minha matrícula, e quando a professora indagou meu nome, que eu falei, Rujani, ela disse, quê? Repete, por favor, meu filho. Eu repeti, ela disse, não entendi. Soletra, por favor. E eu soletrei meu nome e ela, muito despreparada em matéria de psicologia infantil, né? Ela virou para a colega do lado e disse assim, olha só, olha o nome que botaram nesse garoto. Fala para ela aí seu nome, meu filho. Rujani. Aí eu já estava meio, Rujani. Meu Deus do céu, como é que um pai bota esse nome numa criança? Eu saí dali desse tamaninho. Cheguei em casa, falei para minha mãe que estava tudo bem, eu estava matriculado no grupo, mas, caramba, a moça invocou com o meu nome. E eu gostaria de saber, mamãe, onde é que vocês arranjaram esse nome para mim? Tá difícil, as pessoas não entendem meu nome. Aí a minha mãe me contou a história do meu nome. Consta no meu livro essa historinha. Meu pai tinha uma fábrica de madeira. Ele fabricava pau de tamanco. Naquela época, todo mundo usava tamanco. Só rico andava de sapato. Na escola, por exemplo, onde eu frequentava, as crianças todas iam de tamanco. Só os filhos de papai rico é que usavam tênis. E papai fabricava o pau de tamanco de uma madeira chamada tabibuia. Essa tabibuia é uma madeira que, quando seca, a casca solta, fica separada do cilindro central. E papai, então, arrancava aquela casca para poder trabalhar a madeira. E no tronco, sem a casca, entre a casca e o tronco, um cupizinho trabalhava e fazia um risco sinuoso. E papai achou que estava escrito Rujani, no risco sinuoso do cupim. Correu em casa e disse para minha mãe, achei o nome do nosso filho. Mamãe estava grávida. Achei o nome do nosso filho, ele vai se chamar Rujani. E olha eu aqui com esse nome que papai inventou junto com o cupim na madeira. Mas naquele momento eu naturalmente ouvi a história e disse para minha mãe, eu digo, ao invés de me envergonhar do meu nome, mamãe, eu vou me orgulhar do meu nome, eu vou trabalhar para justificar o nome que papai arrumou para mim.
E fixei na cabeça a ideia de trabalhar no rádio. O rádio era, naquele tempo, o grande veículo de comunicação, né? A Rádio Nacional, por exemplo, era o Olimpo da arte brasileira. O que é hoje a Rede Globo era a nacional naquele tempo. A Tupi era a segunda. Era a Tupi, eu me fixo nela porque mais tarde vocês vão entender. A Tupi era a emissora chave da cadeia de Assis Chateaubriand, que era, na época, a maior cadeia de comunicação do Brasil. Foi, inclusive, quem lançou a TV Tupi, a primeira emissora de televisão do Brasil, né? A Tupi de São Paulo. E eu me fixei, eu vou acabar no rádio, eu vou ter que ir para o rádio. Na AGE, na Associação de Estudantes, eu comecei a fazer um programa de estudantes. E o dono do serviço, era um serviço de alto-falante, chamado Araribóia, uma rede de alto-falante que tinha boca que ia do Paraíso à Estrela do Norte, cobria todo o centro de São Gonçalo. E eu, fazendo um programa de garoto lá, de estudante, o dono do serviço de alto-falante, quando o programa acabou, me chamou e disse: garoto, você gostaria de trabalhar como locutor? Eu digo: é meu sonho. Mas eu tenho uma vaga aqui, você quer? Eu digo: se o senhor me aceitar. E ele aceitou e eu tive meu primeiro emprego como locutor de serviço de alto-falante Araribóia. Eu pegava às 5 da tarde e largava às 10 da noite. Isso que ano, assim? Isso deve ter sido o ano de 1953. Eu tinha, na época, 18 anos. O cara que trabalhava de manhã, coincidentemente, também morava no Porto da Pedra e também acabou no rádio. Ele foi, Osmar Gomes, foi locutor da Rádio Mundial e depois da Rádio Marinque Veiga. E eu fiquei lá na Araribóia durante algum tempo. Aí fundaram a Rádio Mapinguari, em São Gonçalo. Eu tentei entrar para Mapinguari, não me aceitaram, mas eu continuei com a ideia do rádio. E em 1955, 2 anos depois, apareceu a chance. E eu descobri que tinha um cara que trabalhava na emissora Continental do Rio, era naquela época 100% esportivo e informativo, um rádio revolucionário na época, fazia um rádio semelhante ao que faz a CBN hoje, 60 anos depois. Era revolucionária a Continental. E tinha um cara que trabalhava lá e namorava uma moça, filha de um amigo meu. Eu fui ao cara, ao meu amigo, e disse para ele, eu digo: você me apresenta ao Teixeira Reiser? Teixeira Reiser era o profissional. Teixeira Reiser mais tarde veio a ser o crachá número 1 da Rede Globo de televisão. Agora mesmo na programação comemorativa dos 60 anos da Globo, apresentaram o Teixeira não só como o crachá número 1, como a pessoa que fez a primeira transmissão de esporte da TV Globo, no tempo de Walter Clark. Ele conseguiu convencer o Walter Clark a fazer, e eles fizeram um jogo da seleção brasileira. Primeira transmissão de esporte da Rede Globo. Teixeira Reiser. E o meu amigo, que era pai da namorada do Teixeira, me deu um bilhetinho para ele, eu fui lá, me apresentei e ele abriu caminho para mim. E eu, depois de fazer uma semana de teste, fui contratado pela emissora Continental, assinei, fui admitido formalmente no dia 25 de outubro de 1955. Daqui a pouco vai fazer 70 anos. Daí para frente, 70 anos de carreira jornalística. 4 anos na Continental, mais 3 na Rádio Tupi, onde eu cheguei deslumbrado, caramba, que isso? Eu estou na Rádio Tupi em 59. Na época, as estrelas da Rádio Tupi eram Tarcísio Meira, Ioná Magalhães, Dircinha Batista, Odete Amaral, a orquestra de Severino Araújo, Jamelão, eu aqui no meio deles. Mas aconteceu, eu fiquei 3 anos na Rádio Tupi. Chegou como na Tupi? Cheguei convidado. Eu tinha 4 anos na Continental, já estava profissionalizado, já dominava bem o ofício, e aí fui convidado para ir para Tupi. E fui ser a segunda pessoa do departamento de jornalismo da Tupi. Secretário da redação do Jornal Falado e locutor também.
repórter. Aí trabalhei na equipe de Oduvaldo Cosi. Cosi, na época, era o que hoje é mais ou menos o Galvão Bueno, ou mais, em termos de prestígio, de conceito. E eu trabalhei com Cosi, não só trabalhei, como me fixei na equipe dele, quando ele, 3 anos depois, se transferiu para a Rádio Guanabara, do Grupo Bandeirantes, formou lá na Rádio Guanabara o chamado Scratch do Rádio. Era uma equipe altamente selecionada. A ordem era o seguinte: contrata todos os melhores daqui do Rio. E aí, entre os melhores, acabaram me levando. Porque problema deles, né? Eu sei que me chamaram e eu fui. É porque eu estava no grupo do COSE, aí fui. E lá fiquei 3 anos. Depois voltei para Tupi, mas aí já voltei com do Alcei Camargo, que era o principal narrador de esporte da época. E aí também, além de ser contratado como comentarista de futebol, é bom dizer o seguinte: eu nunca pensei em ser comentarista, mas chegou lá na Rádio Guanabara, o João Saldanha, que era o titular, e precisava de um reserva, aí me empurraram para ser o reserva do João. Aí eu me especializei. Aprendi com o próprio João a comentar futebol e comecei a alimentar a ideia de que o dia que o João saísse ou se aposentasse, eu seria o novo João. Não deu certo. Quase deu, porque o João saiu e a rádio começou a procurar um substituto, mas não acreditou em mim. Contratou o cara que era o supervisor da seleção brasileira, o professor Ernesto Santos. Era o chamado catedrático de futebol da Escola Nacional de Educação Física. Mas aí também foi bom porque eu também passei a conviver com esse cara, supervisor da seleção brasileira. Aprendi muita coisa de futebol com ele. E, como ele tinha um problema vocal, eu comecei a revezar com ele no microfone. Eu e ele comentávamos juntos as partidas. Mas não deu certo, ele tinha um problema vocal, não deu certo, e aí ele mesmo pediu demissão. Eu pensei que aí sim seria eu, não fui ainda. Contrataram um outro cara que não sabia nada de futebol, mas era famosíssimo. Até hoje, quem mexe com jornalismo e com literatura sabe quem foi Stanislau Ponte Preta. E eu fui preterido pelo Stanislau Ponte Preta, mas fiquei junto com ele, como ele também. Isso tudo na década de 50? Isso, não, na década de 60. 60. Aí foi em 61, 62, por aí. Mas como o Sérgio Porto, que era o Stanislau, né? Como o Sérgio Porto também era muito bom, mas de futebol ele enxergava muito pouco, aí a turma da rádio, a direção da rádio, disse: ô Janil, olha, você vai fazer dupla com o Lalau. E caramba, eu tenho aí nos meus arquivos aí, você vai ver, anúncios da Rádio Guanabara na época, comentários de Stanislau Ponte Preta e Rujani Martins, lá, ó, roçando pelo lá com o Lalau. E assim foi. Passei mais 3 anos assim e voltei para Tupi, onde fiquei mais 3 anos. No total disso tudo aí, 20 e tantos anos de rádio. Mas aí tive uma tremenda decepção. Não vou entrar em detalhe, mas uma decepção terrível com tudo e com todos. E resolvi abandonar o rádio. Fiquei desempregado. Isso em que rádio? Na Tupi. Na Tupi. Onde eu era o subchefe do esporte, eu era o coordenador da equipe de esporte da Tupi. Ganhava um salário alto. Mário Viana, que todo mundo aí já ouviu falar em Mário Viana, com 2 N's, ganhava menos que eu. Mas aí o mercado ficou ruim para mim, porque eu tinha dificuldade de me colocar. Só tinha a Rádio Globo como possibilidade. Eu cheguei a conversar com o Valdir Amaral para ir para a Rádio Globo. Mas na hora do vamos ver, a coisa não pegou. E eu fui obrigado a voltar para São Gonçalo, desempregado, com 6 filhos para criar. E desiludido com o rádio. Caramba, a minha paixão, eu tinha abandonado tudo pelo rádio. Fiel aos meus amigos, fiel à minha carreira, mas deu
deu errado. Aconteceu que naquele momento, para sorte minha, o governador do estado era Jeremias Fontes, meu colega de colégio São Gonçalo, meu amigo, ex-prefeito de São Gonçalo. E aí eu fui ao Palácio do Ingá e abri o jogo com ele. Jeremias, ó, eu chamava ele de Jeremias, meu amigo. Jeremias, estou desempregado. Aí ele governador. E ele governador do estado. Governador do estado foi até interessante, porque eu fui ao palácio meio ressabiado, né? De caramba, o cara é governador. Vai ser difícil chegar a ele. Não foi. Cheguei lá, tinha 2 ou 3 amigos que me levaram até a antessala e eu expliquei a situação. Espera aí que eu vou falar com o Jeremias. Foi lá falar com ele, ele disse, manda ele vir, traz ele para cá. Na mesma hora, rapaz, me chamou no gabinete, quando eu falei para ele, foi a primeira e única vez na minha vida que eu pedi emprego a político. Nunca pedi emprego a político, graças a Deus. Apesar de ter sido amigo de todos eles, desde Lavoura, todos eles que passaram aqui em São Gonçalo pela nossa prefeitura, todos meus amigos. Naquele momento eu tive que pedir um emprego. E ele me deu emprego na hora. Me mandou trabalhar na Companhia de Turismo do Estado, na Flumitur. Eu não sabia nada de turismo, mas o governador mandou, tá mandado, né? E fui para lá trabalhar lá e me apaixonei por turismo, me matriculei na Universidade Católica de Petrópolis e fui fazer a minha primeira faculdade. O direito eu tinha abandonado. Fui fazer a minha primeira faculdade, turismo, técnico de turismo, na Universidade Católica de Petrópolis. Mais tarde é que eu fui fazer direito na UF e fiz e completei e sou bacharel em direito. Mas naquela época foi a salvação da lavoura, porque eu fui trabalhar no Estado, no governo do Estado, aí de repente abriu a vaga de locutor do governo. O Rujani está aí, bota ele. Aí o Rujani ficou acumulando. Além da Flumitur, passou a ser também o locutor oficial do governo. Passei a viajar com o governador para todo lado aí, conheci o estado todo. Conheci os diretores do jornal O Fluminense. Fui chamado para trabalhar também no jornal O Fluminense. E acabou sendo a nova opção da minha carreira, porque no Fluminense eu entrei repórter em 1970 e saí diretor em 1990. Passei 20 anos lá. Aí a turma do rádio, quando encontrava comigo, disse, cadê você? Você sumiu. Eu digo, subi não, estou lá no Fluminense. No Fluminense? No clube? Não, no jornal. No jornal, no clube não. No clube eu sou Flamengo. E foi assim, aí fiquei 20 anos no Fluminense. No fim dos 20 anos, eu era o diretor comercial da empresa. Não só do jornal, como da Rádio Fluminense, da maldita. E depois... Da M, da FM, é só FM? Da MFM. Do grupo todo, né? Grupo Fluminense de Comunicação. Eu era, no fim desses 20 anos que eu passei lá, o diretor comercial da empresa. E aí também houve um desentendimento e tal, e chegou a hora de parar. Com 20 anos de casa, eu fiz um acordo, saí, me aposentei, agora eu vou voltar para São Gonçalo. E aí vim para São Gonçalo e montei o nosso jornal. E durante 15 anos tiramos o nosso jornal, um jornal diário nessa cidade, uma aventura, né? Um negócio de maluco. Mas para encerrar a carreira foi uma maluquice legal. 15 anos fazendo um jornal diário aqui. Acabei ganhando a concorrência para fazer o diário oficial do município. E então foi o episódio semifinal da minha carreira profissional. 15 anos fazendo o jornal diário e o diário oficial do município. Eu disse semifinal porque a final é agora, quando vocês me colocaram lá na Aglac. Esse vai ser o episódio final da carreira, se Deus quiser. Final não. Amigo é relativo, né? Lavoura é muito mais velho que eu, né? Mas eu o conheci, convivi com ele, tomava café com ele no bar 10 de Abril, na esquina do Boa Sul. Na época que eu fui presidente da AGE, a Associação Gonçalense de Estudantes, Lavoura era prefeito,
E, embora semi-analfabeto, ele era autodidata, ele gostava de ler e gostava de se cercar de gente culta. E, por causa disso, ele gostava de frequentar a sede da garotada lá. Ele ia para lá conversar com a gente, trocar ideia. Prefeito, chefe político, o maior chefe político da história de São Gonçalo. Tinha lá seus defeitos, mas Lavoura chegou a eleger, ele sozinho, porque o prestígio era dele, 5 deputados estaduais e 4 federais numa mesma eleição. São Gonçalo nunca teve isso, mas Lavoura elegeu uma bancada desse tamanho. Dominava a Câmara, tinha 5 deputados estaduais e 4 federais. E fez uma geração inteira, né? Ezeí Porto, Osmar Leitão, Aísson Monteiro, Antônio Maia, pessoas que passaram pela direção do município. E Josias Ávila, Ayrton Rachid também foi deputado. Essa gente toda passou pelo Lavoura. Eu poderia ter sido um deles, porque houve um momento em que, como eu era o líder estudantil da época, Lavoura me ofereceu uma vaga de candidato a vereador. Eu recusei, eu disse, Lavoura, não, eu quero ser do rádio, eu quero ir para o rádio, eu não quero ser político, não. Muito obrigado. Não aceitei. Isso lá em qual? Sei lá, 54, 53, 54, por aí. Não me lembro bem o ano, mas foi por aí. Foi antes de eu ir para o rádio, né? Eu tenho coisa para contar. Por exemplo, inauguração de Brasília. Sim. Uma reportagem memorável que eu fiz na minha carreira. Na época, o Juscelino jogou todas as fichas dele na construção de Brasília. E a cidade estava pronta para inaugurar e vinha a eleição, ele ia entregar o governo para Jânio Quadros. E aí, ele chamou Chateaubriand. Eu conheci Chateaubriand também, né? Cheguei a conversar com Chateaubriand. Fui empregado dele 2 vezes, mas conversar com ele foram 2 ou 3 vezes só. Depois eu vou contar um episódio engraçado envolvendo Assis Chateaubriand. Mas agora não. Brasília. Chateaubriand chamou, o Juscelino chamou Chateaubriand e disse que queria que a rede associada de rádio e de TV transmitisse a inauguração de Brasília para repercutir no Brasil inteiro. E aí o Chateaubriand, que era malandrão, né, sabia vender a coisa, e disse, não tem problema, você arranja aí os patrocinadores, porque isso vai custar muito dinheiro. Aí o Juscelino mandou a Willys Overland do Brasil, que era fabricante de veículos de alta qualidade, era a única fabricante de veículos do Brasil na época. E o Juscelino tinha escancarado o Brasil para a Willys. Cobrou da Willys patrocinar a reportagem da Tupi, da rede associada. E aí ficou combinado o seguinte, que o rádio e a TV Tupi do Rio teria uma equipe de 6 pessoas, locutores, 6 pessoas, narradores, 6 pessoas. Correia de Araújo, que era o locutor do Repórter Esso, da Tupi, da TV Tupi, Carlos Palu, que era o chefe da equipe de reportagem da TV Tupi, Oduvaldo Cosi, que era o diretor da Rádio Tupi, Afonso Soares, que era o chefe do jornalismo da Rádio Tupi, e 2 rapazes, garotos, João Vitor, que já faleceu, que foi depois o amarelinho da Rede Globo, e o bonitão aqui, né, o Rujani. Eu fui incluído nessa equipe e fui para Brasília 15 dias antes da inauguração e tive o prazer de participar da transmissão de inauguração da capital. Trabalhamos 14 horas sem parar. 14 horas falando, nós 4, revezando no microfone, transmitindo todos os eventos da inauguração de Brasília. E isso é fato único na carreira de um profissional, né? Com relação ao Chateaubriand, a historinha inédita, porque ninguém viu isso, só eu. Eu fui mandado para cobrir um evento, me disseram simplesmente o seguinte, chega lá e procura o Irani, que era o secretário de Chateaubriand. Ele vai dizer a você o que tem que fazer. Perfeitamente. Aí eu fui para a sede do Instituto Brasileiro do Café, que era na rua 1º de Março, esquina com Praça 15.
Cheguei lá e me apresentei ao Irani, que era o secretário de Assis Chateaubriand. Aí o Irani disse para mim, olha, quem vai dar instrução a você é o doutor Assis. Eu também não sei o que é não, o doutor Assis é que vai dizer. Me levou até o doutor Assis. E aí o Chateaubriand disse para mim, primeiro perguntou para mim, ele tinha uma voz rouca, era roquenho, você já almoçou? Não, senhor. Então vamos almoçar primeiro. Empregado meu não trabalha com fome. Perfeitamente. Chamou o Irani e disse, manda servir o almoço para a rapaziada. Bom, aí fomos almoçar. Quando acabou o almoço, fomos lá de novo. Me apresentei novamente a ele e ele disse assim, olha, você vai simplesmente abrir a transmissão do rádio e da televisão e passar para mim e deixa o resto comigo. Perfeitamente. Ficou mais fácil ainda do que eu esperava. Aí quando chegou na hora, armaram lá uma mesa enorme, banquete enorme, só gente graúda, só gente importante, embaixadores, ministros e deputados e generais. E chegou Juscelino Kubitschek, presidente da República. Sentou todo mundo, aí o Chateaubriand me chamou e disse, olha, menino, abre as transmissões do rádio e da TV e passa para mim. Perfeitamente. Aí entramos na cadeia da rádio e da televisão, eu abri a reportagem e anunciei o embaixador Assis Chateaubriand e saí de cena, ficou para ele. Aí ele pegou e anunciou o que ia haver. Estamos aqui reunidos para comemorar a epopeia de Furnas. Furnas, essas centrais elétricas de Furnas, que hoje é essa potência da energia elétrica no Brasil, né? Dona inclusive de Itaipu. E daqui da usina atômica de Angra dos Reis também é de Furnas, né? Estamos aqui para festejar a epopeia de Furnas, porque tinha acabado de inaugurar Três Marias lá em Minas Gerais, que era Furnas. E então disse o Chateaubriand para todo mundo, olha, cada orador, vai ter 5 minutos para falar. Naquele canto do salão está o Macalé. Macalé era um anãozinho negro, vestido com a roupa de gala de hotel de 5 estrelas, aquele cheio de... E que era o cara que batia o gongo no programa de Ari Barroso, de programa de calouro. Quando o cara desafinava, Ari fazia um sinal para ele e ele gongava o... Depois veio Chacrinha com a buzina, mas era cópia. Na origem era o gongo do Ari Barroso. E tá lá o Macalé, e se alguém passar de 5 minutos, eu vou mandar o Macalé gongar. Aí todo mundo achou a maior graça, né, pô? E valeu, começou, anunciou lá o careta lá, o cara começou a falar e tal, olhando o relógio, todo mundo preocupado se o cara fosse gongado, e o cara também encerrou em 4 minutos, não houve gongo. Aí o Chateaubriand anunciou outra pessoa, o cara também falou e tal, preocupado com o relógio, 3 minutos, não houve gongo. E aí o Chateaubriand anunciou um general lá qualquer, que eu não me lembro o nome dele, não vem ao caso, mas foi um general, cheio de medalha, cheio de... Aí o general se enrolou, rapaz, e não conseguiu concluir o discurso dele em 5 minutos. Aí começou todo mundo a rir, né? Mas aí o Chateaubriand chamou o Macalé e mandou gongar o general. Macalé tremeu na base e não teve peito para gongar o general. O Chateaubriand insistiu e mandou gongar, aí não teve conversa. Macalé pegou aquela marreta, era um gongo deste tamanho, soou aquele no andar inteiro do Instituto do Café, todo mundo caiu na gargalhada, o general ficou vermelho, e aí o Chateaubriand disse, tinha que ser um general. O homem que devia dar o exemplo de disciplina é o primeiro a querer fazer bagunça no meu negócio. Todo mundo riu, aí continua. Mas isso estava sendo transmitido? Transmitido direto pela TV e pelo rádio, rapaz. Sim. Direto para o Brasil inteiro ver. Aí a festa continuou e tal, ninguém mais foi gongado, tudo bem. Quando chegou no fim, quando não havia mais nada para fazer, aí o Chateaubriand foi encerrar a festa, foi anunciar o discurso de Juscelino Kubitschek. Os americanos e os russos se gabam de que estão mandando um homem à Lua. Pois eu digo a vocês que o Brasil faz muito melhor. Pegou um lunático e botou na presidência da República. Juscelino Kubitschek.
Que louco. Juscelino riu pra caramba, né? Era assim Assis Chateaubriand. E essa eu também conto no meu livro, porque essa eu estava lá e vi. Sim. Mas foi suficiente, né, para conhecer de perto o Chateau. Ele foi o primeiro a criar uma rede. O Império de Chateaubriand era maior do que o da Rede Globo. Era maior. Tinha 32 jornais, não sei quantas emissoras de rádio, 5 emissoras de TV. E por que acabou? Porque ele morreu. Aí desintegrou. Briga de família, de gerentes, e aí desintegrou o Império. Mas foi maior do que o Sistema Globo. Foi a maior rede de mídia do Brasil em todos os tempos. Até o finalzinho de 70, né? Até o final de 70, mais ou menos. Quando ele morreu, aí a coisa... Entrou no comecinho de 80, mas já estava complicado. Né? Assim, falam que contribuiu, a ditadura militar contribuiu para... Também, né? Também. Dificilmente os militares deixariam o Império de Chateaubriand ir adiante. Deixaram o de Roberto Marinho porque estava afinado com o pensamento deles. Senão também não deixariam. Mesmo assim, a herança é terrível, porque acabaram com o rádio AM. O rádio AM era uma potência. A Rádio Tupi, a Nacional, a Globo, algumas emissoras de fora do Rio, Guaíba de Porto Alegre, Guarani de Belo Horizonte, Bandeirantes de São Paulo, Nacional de São Paulo, Clube de Pernambuco, Jornal do Comércio de Recife, essas emissoras todas tinham uma potência muito grande, pegavam no Brasil inteiro. Isso não interessava aos militares que fizeram o golpe de 64. Então eles acabaram com o rádio FM, com o rádio AM, e incentivaram o FM, que tem alcance pequeno. Então não há mais esse poderio. Só a Rede Globo é que se segura. Depois as outras redes que vieram devagar tentando aumentar, mesmo assim, com restrições. Não há nenhuma outra rede nacional a não ser a Globo. A Record, muito mais por força da igreja do que outra coisa, conseguiu, mas não chega ao tamanho da Rede Globo. Em termos de cobertura nacional, a Rede Globo hoje só e mais ninguém. Até pouco... É que eu não acompanho muito televisão, mas a gente não vê muita televisão. Mas eu lembro que a gente viaja para lugares distantes, você só tem Globo. Só tem Globo. Há lugares que só a Globo entra. Porque tem repetidora espalhada para todo lado. Sim. E a Tupi era isso também? A Tupi era isso. Sendo que a Tupi tinha emissoras próprias. A rede era própria. A Globo não. A Globo, a gente não sabe, né? A gente chega no interior de São Paulo, a estação que transmite a programação da Globo não é da Globo, é associada. Não é própria, mas a rede de Chateaubriand era emissoras próprias dele. Ele tinha uma pessoa dele dirigindo. Até quando foi redistribuída essa rede, eu lembro que, por exemplo... O chamado condomínio associado. Foi dividido. Ele dividiu, no próprio testamento dele, ele dividiu a rede entre os gerentes regionais. Os filhos, inclusive, brigaram por causa disso, porque não herdaram a rede. Então foi aí que degringolou o negócio. Entendi. Porque quando não sei se foi Figueiredo que redistribuiu a concessão da TV, eu lembro da TV. A Tupi do Rio ficou com a Manchete, a Tupi de São Paulo ficou com o Silvio Santos, enfim, eles não deram a concessão inteira, eles dividiram, eu lembro disso. Segmentaram tudo para acabar com o poderio da... Sim. Mas tudo porque o Chateaubriand morreu. Perdeu o controle do negócio. A radiodifusora fluminense era de um cidadão chamado José Dantas Filho, que era amigo de Raimundo Padilha, que era amigo de Médici. Sim. Então, as concessões de rádio sempre foram injunções políticas. Então, o Dantas ganhou a concessão para uma rádio em Niterói.
e montou a Rádio Difusora Fluminense. O estúdio dela era na Praia das Flechas, em Niterói. Mas o transmissorzinho de 50 watts. Ia daqui e ali e ninguém mais ouvia. Além disso, a frequência dela, 540 quilociclos, é na ponta do dial, onde o ouvinte daqui da nossa região não costuma ir. O rádio, na época de ouro do rádio, aqui na nossa região, o vício de audiência de rádio aqui era mais ou menos de 900 e pouco, 860 por aí, até 1340, 1380, que era o prefixo da Rádio Guanabara. Nem para lá, nem para cá, nem para menos, nem para mais, ninguém ia. Era extremidade do dial, ninguém ia lá. A fixação era no meio do dial. Principalmente porque a Rádio Nacional era 980, era ali. A Tupi era 1340, 1240, 1280. Esse é o rádio 1280, o rádio 1280. A Rádio Guanabara 1340. E dali para lá ninguém passava. Quando o Dantas resolveu vender a Rádio Fluminense, o doutor Alberto, eu já estava no Fluminense, ele ofereceu a rádio ao doutor Alberto. Aí o doutor Alberto, sabendo do meu passado de rádio, me chamou para conversar. O que o senhor acha? O Dantas está querendo me vender a Rádio Fluminense. Eu acho que é uma porcaria, mas o que o senhor acha? Eu digo, olha, eu também acho uma porcaria. Mas só que eles têm uma concessão de FM que é válido. Eu acho que o senhor, se tem oportunidade, compra pela FM e não pela AM. A AM não vai resolver. Mas a FM vai ser uma mina. Aí ele comprou. Levou para lá, para a rodoviária, né, onde era a sede do Fluminense, instalou tudo lá no 8º andar do prédio da rodoviária, mas me deixou também fora. Eu estava no comercial do jornal e tal, ele me deixou lá. Mas de vez em quando ele me chamava, principalmente para reclamar. Olha só o que o senhor me fez, o senhor me aconselhou a comprar essa porcaria, isso só me dá prejuízo. Doutor Alberto, o senhor tem que botar lá gente de rádio. O senhor está botando lá uma porção de gente que não entende nada disso. A AM, eu já disse, senhor, não vai adiantar nada, mas a FM tem chance, a gente pode fazer ali uma grande rádio. Até que chegaram lá, 2 rapazes. Luiz Antônio Melo, que tinha vindo da Rádio Cidade, da Rádio Jornal do Brasil, e Samuca Weiner, filho de Samuel Weiner. Os dois com o projeto da Maldita. Fazer um rádio doidão de rock. Não era novidade. O rock já estava sendo alimentado no Rádio Carioca por Imperial, por Jair de Taumaturgo, que é o programa com Isaac Zaltman, Ana Marinque Veiga. Imperial tinha um programa na Rádio Guanabara, que faziam Hoje é Dia de Rock. Os Brotos Comandam, essas coisas assim que eram os programas de rock da época. Mas uma rádio especializada em rock e com material importado, só o Luiz Antônio e o Samuca tinham. E foi isso que eles fizeram. O projeto de uma rádio só de locutoras também era revolucionário na época, só mulheres. Pegaram a Moniquinha Venerabile, que é minha amiga até hoje, e mora em Niterói até hoje. Aliás, cada dia ela está num lugar diferente. Mas a Moniquinha e a Ceribelli, Milena Ceribelli, que hoje está na Record, essas meninas juntaram mais outras locutoras, armaram uma equipe só de mulheres locutoras no microfone. E eles na retaguarda. Por azar, o Samuca sofreu um acidente de automóvel e morreu logo depois de lançada a rádio. Mas o Luiz tocou o negócio e a rádio chegou àqueles momentos que você conheceu quando você também era apaixonado por rock. Lançou um monte de bandas, bandas nacionais, foi a Fluminense. Isso aí. Eu não tive nenhuma participação direta na Maldita, nunca tive a pretensão
de dizer tamanha bobagem, porque foi Luiz Antônio que morreu recentemente, ele que foi a pessoa que fez a maldita. E por isso teve até filme sobre ele, né, com a história da maldita, recentemente. E quando o Luiz saiu, a maldita acabou. Acabou. Rádio, e a rádio, o Grupo Fluminense está muito difícil. O Grupo Fluminense, praticamente todo ele acabou, né? Lamentavelmente. Eu não gosto nem de falar no assunto, até porque o garoto que herdou o Império é meu amigo, eu gosto dele e tal, deixa pra lá. E o arquivo? O arquivo fica pra onde? Não sei o que foi feito do arquivo. Esses dias mesmo, conversando com o Marco Lucchesi, eu falei sobre o arquivo do Fluminense. Nem ele sabe também. O Marco Lucchesi é o presidente da Biblioteca Nacional, né? Nem ele sabe como é que está o arquivo do Fluminense, do jornal. E é o terceiro jornal mais... Era, né? O terceiro jornal... É ainda, porque ainda não extinguiu. Ele de vez em quando ainda circula. Terceiro jornal mais antigo do Brasil, da imprensa brasileira. Caramba, perde para quem? Só perde para a Gazeta Mercantil, Diário do Comércio, Diário de Pernambuco. 3. Só. Esse foi uma transição natural, né? Porque eu pensei o seguinte, lá no Fluminense, eu entrei como repórter. Mas ao longo desses 20 anos, eu fui galgando posições dentro da empresa. Acabei sendo direcionado para a área comercial. Os diretores da empresa me conduziram para... Porque eu era muito amigo deles e tal, por confiança acabaram me direcionando para a área comercial. E aí eu participei da intimidade da empresa, em todos os níveis. Não só no comercial, mas em todos os níveis. Eu participava das decisões de diretoria. Convivia com o Dr. Alberto e com o genro dele, o Efraim Amora, que era o superintendente da empresa, que discutia comigo as questões da empresa. Então vivemos alguns momentos importantes na definição do rumo do jornal. Por exemplo, o dia que o Jornal do Brasil era matutino e o Globo era vespertino. Isso quer dizer o seguinte, o Jornal do Brasil circulava de manhã e o Globo circulava à tarde. Só ia para a banca por volta de meio-dia, o Globo. Por causa disso, o Jornal do Brasil circulava no domingo e o Globo circulava na segunda-feira. Não circulava o Globo no domingo, o Jornal do Brasil não circulava na segunda. Mas aí, o Jornal do Brasil era o dono absoluto dos classificados no Rio de Janeiro. E o Globo tinha o olho grande em cima desse filé mignon. Em Niterói, o classificado era do Fluminense. E o Jornal do Brasil respeitava o domínio do Fluminense no mercado de Niterói. Aí, de repente, o Globo resolveu botar o jornal também matutino e circular também no domingo, de olho no mercado imobiliário. E resolveu criar uma sucursal em Niterói. E aí reuniu, né, todo mundo. E agora, como é que a gente faz? A gente vai enfrentar o poderio do Globo. Discute para lá, discute para cá, nós resolvemos que não iam fazer nada. Deixa acontecer para ver o bicho que dá. E no dia que o Globo circulou pela primeira vez num domingo, concorrendo com o Jornal do Brasil, a briga de os dois grandes, o Fluminense foi para a banca normalmente e nunca vendeu tanto jornal. Interessantíssimo o fenômeno. Por que será? Um incentivou o outro. Quem era do Globo comprou o Globo e o Fluminense. Quem era do Jornal do Brasil comprou o Jornal do Brasil e o Fluminense. Então o Fluminense ganhou com isso. Eu lembro que minha avó lia sempre muito jornal. Ela morou a vida toda em Niterói. Ela comprava Jornal do Brasil, Globo e Fluminense. Então, aí, vivendo essa intimidade dessas grandes empresas, eu representei o Fluminense, representei o Fluminense em reuniões da Associação Nacional de Jornais, tomando decisões a nível nacional,
de imprensa impressa, jornal impresso. Aí, quando eu saí do Fluminense, procurando me reposicionar na vida e no mercado, eu me achei em condições de ter meu próprio jornal. E aí, São Gonçalo. Tinha projeto ambicioso. Eu fui primeiro procurar o pessoal do São Gonçalo. Propus a eles uma sociedade. Não me aceitaram. Aí eu fui ao jornal A Tribuna, de Niterói. Propus fazer a Tribuna de São Gonçalo. O Jordão aceitou. E nós lançamos a Tribuna de São Gonçalo. Parecia que era aí, mas aí, 2 meses depois, eu cobrei do Jordão fazer a Tribuna de São Gonçalo separado de Niterói. E uma sociedade comigo. Ele também recusou. Não, meu jornal é só da minha família, não tem sócio. Perfeitamente, então eu vou fazer o meu jornal. E vou avisar o pessoal do São Gonçalo que eu vou fazer o meu jornal. E parti para as cabeças. E fiz o nosso jornal. Arrumei 2 companheiros que estavam desempregados na época, o Evaldo Nascimento, que esteve na nossa posse lá, e Antônio Calixto, que já morreu. Com esses 2 eu lancei o nosso jornal em São Gonçalo no dia 7 de julho de 1992. 17 de julho de 1992. No dia 17 de julho de 2017, 15 anos depois, tirei o jornal de circulação. 2017. Então dá mais. 92 começou? 92 com 17 dá 25 anos. Ou foi 7? Foi 7 ou 17? Foi 7. 15 anos. Foi 15 anos. 15 anos. 7. Mas em 2007 eu saí do seu jornal, então eu saí dos últimos. Depois eu pego lá para você ver. Eu tenho isso. Aí eu decretei que a carreira estava encerrada. Eram 62 anos de carreira. Mas por que acabou o jornal? Por que o jornal parou? O jornal acabou porque concorrência desleal do Grupo Salgado de Oliveira. Eles eram poderosos, hoje não são tão poderosos. Mas naquela época o Wellington Salgado de Oliveira tinha sido inclusive senador da República. Ele conseguiu um mandato de senador lá em Minas Gerais. E então ele transitava em Brasília como senador. E aqui em São Gonçalo, prestígio político. Na prefeitura estava a Aparecida Panicé, que se dizia minha amiga, e eu acreditava nela. Tanto que eu rompi com o Charles para apoiar a candidatura dela. E no início do governo dela, quando ela chegou, eu fazia o diário oficial da prefeitura. E ela se comprometeu comigo em manter. Só que não resistiu aos encantos de Salgado de Oliveira. E acabou armando um pregão que não tinha necessidade de fazer, mas ela resolveu fazer para atender ao pessoal de lá, da Universo. Fizeram um pregão fraudulento, não tenho nenhum constrangimento nem para dizer isso em meias palavras, fizeram um pregão fraudulento, mas eu não tive como reverter isso. Cheguei, inclusive, a fazer uma carta para a Aparecida, que é possível que algum dia venha a público, dizendo das razões por que eles estavam fazendo isso comigo. Mas não houve jeito. Eu digo, olha, você vai ser responsabilizada no futuro pelo fim do nosso jornal. Você está matando o nosso jornal. E vai ficar refém do pessoal do São Gonçalo. Eu sou profissional do ramo, eles não são. O negócio deles é educação. O meu é jornal.
Mas você, nesse momento, está preferindo ficar com eles. Então fique com eles e depois não se arrependa. E assim foi feito. Ela homologou o pregão ilegal, fajuto, mas nem na justiça eu tive como recorrer. Eles têm uma faculdade de direito, eu não tinha. Então a luta era inglória. Eu preferi fechar o jornal, indenizar todo mundo que trabalhava comigo. Na época eu tinha 27 funcionários. Indenizei todo mundo e até os móveis e utensílios eu doei para fechar tudo, para sair de cabeça erguida. Hoje eu passo nas ruas de São Gonçalo de cabeça erguida, não devo nada a ninguém. Graças a Deus todo mundo me respeita e encerrei a minha carreira dignamente. Não tenho dúvida disso. É isso aí. E a GLAC? A GLAC... Como que o Jânio Martins chega na GLAC? Por que chega na GLAC? Eu entrei na GLAC por generosidade dos meus amigos e porque tinha um certo prestígio construído no jornal e na própria carreira no rádio e na TV, né? Então, por causa disso, alguns amigos propuseram meu nome para a GLAC, 1990 e qualquer coisa, não sei bem o nome, mas já tem mais de 30 anos isso. E aí, no dia que eu tomei posse na GLAC, eu tenho esse discurso guardado. No dia que eu tomei posse na GLAC, eu me lembro que eu comecei dizendo assim: eu não sei por que eu estou aqui, só pela generosidade dos meus amigos. Porque eu não sou poeta, não sou escritor, eu não sou nada disso. Eu não sou nem intelectual, eu sou jornalista. Mas propuseram e aprovaram o meu nome e eu estou aqui tomando posse com muita honra, apenas como incentivador da cultura. E assim ficou. E venho participando da academia ao longo do tempo, em alguns momentos discordando das coisas, em outros momentos vendo muita gente omissa dentro da academia e por causa disso me desinteressei dela, até que cheguei à conclusão de que se eu discordasse de alguma coisa, o meu papel seria ir para dentro dela e combater o que eu discordava, e não me omitir. E voltei a frequentar. E aí, como as pessoas são todas amigas, né? Eram e continuam sendo, eu acabei, num momento qualquer da GLAC, sendo escolhido para presidir uma eleição. Exatamente porque não concordava com nenhum dos dois candidatos, me colocaram para presidir a eleição. E essa eleição terminou empatada. E aí eu, como presidente da comissão eleitoral, resolvi com meus dois colegas de comissão que nós faríamos um segundo turno. Só que enquanto a gente dormia, os donos do negócio deram um chega para lá na gente e proclamaram um vencedor. Que ano isso? Você lembra? 2019, se não me engano. Acho que 2019. Já próximo de pandemia? Já próximo à pandemia. E aí, nesse contexto, eles declararam eleito o seu Décio Machado, que não tinha sido eleito, tinha empatado a outra chapa. Não tinha sido eleito. Mas, enquanto a gente dormia, eles armaram lá um negócio qualquer e declararam o Décio vencedor e eu me afastei de novo. Fiquei algum tempo afastado e tal. E quando voltei, questionei a administração do seu Décio Machado. Cobrei dele algumas coisas que ele não estava fazendo, algumas omissões, e pedi a ele que fizesse eleições. Ele não fez. E aí, devagarzinho, outras pessoas ouviam o meu discurso de protesto e tal, e iam se inteirando do que estava acontecendo, e acabamos reunindo um grupo
do qual você e a Elis participaram e participam. E com esse grupo nós propusemos uma revolução dentro da academia, em função de uma série de erros que a gente via e denunciava, e que chegou a hora da gente corrigir. A partir daí, nós convocamos uma assembleia, destituímos uma diretoria cujo mandato já estava extinto há anos, e os companheiros acabaram escolhendo a mim para presidir a academia. Eu só aceitei como missão. E é como missão que nós estamos levando a coisa. O outro lado esperneia até hoje, inventa uma porção de mentira, mas nós vamos devagarzinho provar, primeiro, que a nossa eleição foi limpa, tranquila, e que o próprio Décio Machado poderia ter concorrido com a gente, mas ele não teve coragem de fazê-lo, nem coragem nem voto. Se ele tivesse coragem de se apresentar como candidato, teria perdido. Como se ele quiser hoje, ele perde, porque ele não tem mais menor prestígio dentro da academia, não tem nenhuma base dentro da academia, e ele insiste em manter um conflito conosco que ele só terá que perder, porque ele não tem a menor chance de ganhar. Então é isso. Hoje nós estamos na direção da academia há 4 meses, já temos uma sede, a academia nunca teve sede, sempre viveu de favor, sempre viveu de morador de rua, sentado no meio-fio e morando de favor. A GLAC nunca teve uma caneta. Hoje tem geladeira, cafeteira, cadeiras, auditório, e ainda vem mais coisa por aí. Se Deus quiser, nós estamos trabalhando para ter uma sede própria. E vamos ter uma sede própria, se Deus quiser. Está tudo encaminhado nesse sentido. Então é isso. Ao tempo do Décio Machado, ele era o dono da academia. Hoje, nós somos um grupo de 14, 15 pessoas que dividimos a administração da academia entre todos. Todos nós somos presidentes da AGLAC. E é assim que há de ser até daqui a 3 anos, quando, ao contrário também do que acontecia na história da academia, haverá uma eleição. Só que o Décio talvez não possa participar, porque ele tem tanta coisa errada que ele vai ter que responder pelos erros que cometeu e provavelmente ficará inelegível. Era isso. Eu estou em conflito com a comunicação. A comunicação, como eu conheci e como eu vivi dentro dela, praticamente não existe mais. Há pouquíssimos veículos de comunicação. Os jornais impressos estão praticamente acabando, estão em crise. O Globo vai sobreviver. É possível que o Dia também sobreviva, é possível, como contraponto do Globo. Na televisão, nenhum problema. Só que você, para chegar na televisão hoje, só sendo filho de gente importante ou então dando muita sorte. Porque o profissional saído da faculdade, pura e simplesmente chegando lá e se apresentando, não vai ser nem atendido, nem recebido. O único caminho para chegar na Rede Globo, por exemplo, é um aluno de comunicação, de preferência de uma faculdade conceituada. Não é de qualquer faculdade também não, uma faculdade conceituada. Quando chegar lá no 4º, 5º ano, na hora do estágio, ele vai se inscrever lá na Rede Globo, deve ter 5.000 candidatos para 5 vagas. Os 5 que conseguirem passar serão aproveitados. Serão os grandes beneficiários de tudo. Os outros 4.995 não têm a menor chance. Não há mercado para absorver essa gente. O meu filho Rômulo trabalhou comigo no nosso jornal e aprendeu a fazer jornal.
Ele esperava herdar o jornal. Infelizmente, São Gonçalo hoje não tem mais condição de ter um jornal. Perdeu o nosso, perdeu o São Gonçalo, e o que tem hoje por aí circulando não é jornal. É trambique, é gazua, é coisa que os caras usam para ganhar dinheiro e não para fazer profissionalismo. Infelizmente, a verdade é essa, não tem como fugir disso. Então, o meu filho, formado pela Estácio de Sá, não trabalha, dirige caminhão, porque não tem mercado para trabalhar. Mesmo com os amigos que o pai tem. Não consigo abrir porta para ele e ele também não se interessa. Ele diz, papai, eu vou trabalhar por R$200. Porque esses caras querem pagar, eu prefiro dirigir caminhão. Infelizmente, a comunicação nesse momento é assim. Internet fez de todo mundo jornalista. Todo mundo agora é jornalista. Sem credibilidade, sem profissionalismo, sem ideal, sem nada disso. Que são condições essenciais para você ser jornalista de verdade. Então, eu acredito que um dia o jornalismo profissional vai voltar a prevalecer. No dia que o grande público entender que o que é realmente notícia, o que é realmente jornalismo. O dia que o público entender isso, não vai haver mais fake news, porque ninguém vai acreditar nas baboseiras que se publicam aí à vontade. Porque qualquer um hoje chega e bota lá, sem responsabilidade, sem compromisso com nada. Agora é que está começando a haver uma regulamentação. Mas assim mesmo, não alcança, não abarca todo o interesse do jornalismo. Então, lamentavelmente, eu estou em conflito com a minha profissão. É isso. É um gonçalense que deu sorte na vida. A quem foram oferecidas oportunidades e ele soube aproveitar. Só isso, mais nada. Um gonçalense apaixonado pela terra, mas que hoje mora em Itaipu. Ué, mas que contradição é essa? Meu filho, São Gonçalo é uma das 10 piores cidades em desenvolvimento humano do Brasil inteiro. A culpa não é minha. Eu continuo amando São Gonçalo como quando nasci. Mas eu tenho direito de viver bem. E eu procuro viver bem, só isso. Chacrinha, depois do carnaval, a discoteca do Chacrinha, no sábado seguinte ao carnaval, era sobre o carnaval. Então eu levava, isso que o Globo faz hoje, o Estandarte de Ouro, cacete, o Chacrinha fazia lá na TV Excelsior, na época, lá em Ipanema. E aí ele me convidava para o júri. O júri do carnaval. Foi júri do Chacrinha. Foi júri do Chacrinha. E não foi um ano só, não. Foram 3 ou 4 anos. Não, ele era um personagem, mas o personagem era em cima dele mesmo, pô. Eu conheci Chacrinha primeiro, logo assim que eu comecei no rádio. Eu trabalhava na Rádio Continental e Chacrinha tinha saído de Niterói. Ele fazia o cassino da Chacrinha. A Rádio Clube Fluminense era na rua Marquês de Caxias, numa chácara. Em Niterói? É. E Abelardo Barbosa, não era ainda o Chacrinha, fazia a discoteca da Chacrinha, o cassino da Chacrinha. Aí, quando passou para o Rio, ele foi trabalhar na Rádio Metropolitana, que era da mesma organização da Continental, onde eu trabalhava, na rua Riachuelo 48. Inclusive, o estúdio da Metropolitana era no mesmo andar onde eu trabalhava, no 6º andar. E aí eu conheci o Chacrinha lá e via ele fazer aquelas maluquices dele, sozinho lá no estúdio. Alô, Lilinha, ô fulano, tudo gravado. Ele sozinho, diante do microfone, com panela em cima da mesa, batia na panela. Terezinha, ele sozinho. Tudo gravado. E buzina. Ele sozinho.